Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso conteúdo de ciências, capítulo 4, revestimento corporal e seus anexos, página 150. Vamos lá? Abram seus livros. Então, vamos lá. Você sabia que a nossa pele é um órgão? E que esse órgão é muito importante para manter a temperatura do nosso corpo? Nessa aula, você vai aprender mais sobre esse revestimento corporal e seus anexos. A pele reveste o nosso corpo externamente e é composta por três camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. Se vocês puderem sublinhar, grifar, vamos lá. Ela é considerada o maior órgão do nosso corpo, pois é formada por vários tipos de tecidos que se desempenham funções específicas no organismo. Mas você sabe quais são as funções da nossa pele? Além de revestir o corpo externamente, a pele protege ele de micro-organismos causadores de doenças, é responsável pela nossa sensibilidade e ajuda a manter a temperatura corporal. Essa é a função da nossa pele, ok? Espero que vocês tenham grifado, tá? Na nossa pele podemos encontrar diversos tipos de anexos, como pelos, unhas, glândulas. Grifem, tá? Isso é muito importante. Os anexos como pelos, unhas e glândulas, ok? Os pelos são filamentos finos e resistentes distribuídos pelo corpo dos animais mamíferos. Eles ajudam a manter o corpo aquecido, a diminuir a fricção entre as regiões corporais, além de proteger da ação da luz solar, auxiliar na camuflagem, na proteção contra a entrada de poeira e reter partículas de sujeira. A presença de pelos é característica exclusiva dos mamíferos, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as sobrancelhas. A sobrancelha impede que o suor caia sobre os nossos olhos. Quando nós estamos suando, quem já reparou que a gente começa a suar, o suor bate aqui e escorre pela lateral? Já repararam isso? Essa é a função da nossa sobrancelha, para que impeça do nosso suor bater dentro dos nossos olhos. Quem já teve a experiência de ter o suor dentro dos olhos? O que acontece? A primeira coisa, quando bate um suor dentro dos nossos olhos, dá um ardor, arde demais, não é? Não é isso que acontece? E é legal cair o suor dentro dos nossos olhos? Não, né? Não é legal. Segundo, os pelos do nariz. Quem já reparou que nós temos pelos no nosso nariz? Vamos ver qual é a função deles? Os pelos do nariz filtram as impurezas presentes no ar, né? Esses pelinhos que nós temos dentro do nosso nariz é para filtrar as impurezas. Por este motivo, a gente cria dentro do nosso nariz aquela sujeira denominada como meleca, né? Que é até nojento, mas é nada mais do que as impurezas filtradas pelos pelos do nosso nariz. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os pelos do ouvido. Algumas pessoas têm mais do que outras, né? Os pelos do ouvido retêm partículas de sujeira e impede que entre, né, sujeira lá dentro dos nossos ouvidos e que vai acarretar, se entrar alguma coisa aqui, né, a gente vai ter que procurar um otorrino para fazer um tratamento para,
né, retirar essa sujeira que entrou ou o que esteja acontecendo nos nossos, no nosso ouvido, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as unhas. As unhas são formadas a partir da compactação de células mortas cobertas por queratina, uma proteína. Estas ajudam a dar mais equilíbrio ao caminhar e auxiliam na manipulação de objetos, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as glândulas. As glândulas são estruturas que produzem secreções. Elas podem ser divididas em glândulas endócrinas, exócrinas ou mistas, tá? Vocês podem grifar também. Vamos ver o que é a glândula endócrina. Libera a secreção dentro da corrente sanguínea. Exemplo, glândula de tireoide, né? Essa glândula, ela libera a secreção dentro da nossa corrente sanguínea. E a glândula exócrina? Vamos ver? Libera a secreção fora do corpo ou para o interior das cavidades do corpo. Exemplo, as glândulas salivares, né? Que fica nessa região da nossa língua, onde a gente produz as salivas, tá? Glândulas mistas, vamos ver? Possui uma porção endócrina e uma exócrina. Exemplo, o pâncreas, tá? Aí nós temos aqui, a glândula tireoide está localizada no nosso pescoço. As glândulas salivares é nessa parte aqui, mais na parte de dentro, né, da nossa boca, tá? E o pâncreas, né, é esse que está em amarelo, está localizado próximo ao fígado. Vamos falar agora um pouquinho sobre as glândulas sebáceas. São responsáveis pela produção de uma secreção oleosa chamada sebo, né, que lubrifica a pele e os pelos, evitando seu ressecamento, tá? As glândulas sudoríparas, são responsáveis pela produção do nosso suor, tá? Pode-se observar a produção do suor em atividades como jogar bola, correr, andar de bicicleta, entre outros. Até mesmo numa caminhada, essas glândulas, né, sudoríparas, elas entram em ação e aonde ocorre o suor, tá? Pelo nosso corpo. Já as glândulas mamárias são responsáveis pela produção do leite, alimento que nutre o recém-nascido, né? No caso, essa glândula é especificamente das mulheres, onde produz o leitinho quando a mulher está gestante, vamos supor, quando a mamãe ficou grávida, essa glândula foi que produziu o leite que amamentou você quando você nasceu, ok? Vamos lá. Eduardo estava voltando da aula de educação física todo suado. Ao chegar à sala, perguntou à professora se poderia ir ao banheiro para se secar. Após o comando positivo da professora, ele saiu da sala e soltou a seguinte frase: "Por que a gente sua tanto na aula de educação física?" Como você explicaria para o Eduardo esse processo? Quando estamos fazendo uma atividade física, nos movimentamos muito e por isso o nosso corpo acaba produzindo calor. Para controlar esse calor, nosso organismo produz o suor, que ajuda a resfriar o nosso corpo. Por isso, durante as aulas de educação física, costumamos suar bastante, tá? Essa é a explicação. Quando a gente faz alguma atividade física, essas glândulas trabalham para liberar o suor, para esfriar o nosso corpo,
por isso suamos. Você sabia que o pâncreas é uma glândula muito importante para o nosso corpo? Essa glândula é responsável pelo controle do açúcar no sangue, através da produção de hormônios, ou seja, substâncias, como a insulina ou o glucagon, tá? Quando nos alimentamos, o pâncreas libera a insulina para diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Agora, quando ficamos muito tempo sem comer, o glucagon é secretado e estimula a liberação de açúcar no nosso sangue, porque esse processo é muito importante para nós. Mas, né, como as pessoas às vezes exageram demais no doce, né, acabam afetando o nosso pâncreas e ele para de produzir, né, a insulina, e aí algumas pessoas precisam tomar medicamentos, né? Algumas pessoas desenvolvem esse tipo de doença por ser gordinhas demais, por comer demais, por se alimentar muito de besteiras. Aí tudo é um processo que é desencadeado, né? E acaba provocando esse problema no pâncreas, e ele não funciona mais como deveria, e a pessoa precisa utilizar medicamentos ou injeções para que ele volte, para que comece a ter o controle do açúcar na nossa corrente sanguínea, tá bom? Então agora vocês vão fazer os exercícios da página 153 e 154, ok? E a tia volta para fazer essa correção com vocês, tá bom? Bye, bye!